Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Eu tava com a saudade dela. Agora, eu só tenho saudade dela aqui no programa, fora, assim, tá, socialmente. Eu não quero nunca matar a sociedade dela onde ela trabalha. Ah, não quero mesmo. Porque ela, apesar dela ser uma grande escritora, e a gente já mostrou ela aqui como escritora, ela é uma médica intensivista, médica de UTI. Já pensou, gente? Quero não. Lá não. Longe de mim, Carla Pacheco. Ô, coisa boa. Olá. Saudade também. Também tava. Como é que você tá? Muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Não faça esse muito obrigado, não, que me desmancha, porque não tem muito obrigado. Eu é que tenho que dizer muito obrigado. É uma honra meu público, estar aqui. telespectador. E esse seu medo, né, é comum, infelizmente. Normal. Né? Quem Eu é só que não tem? eu só vim ter cartão como escritora. Eu achei o máximo, porque não adianta fazer cartão como médico, ninguém quer ser meu paciente. Ninguém quer ser seu por paciente. livre, espontânea vontade. Lógico, com livre, espontânea vontade não. Mas também se ele souber, tiver em consciência, em grau de consciência, souber que você está lá, aí a coisa já muda, né? Espero que sim. Não é? Aí já cria aquela... Eu, pelo menos, ficaria feliz da minha vida se eu soubesse que lá no meio dessa possível assistência, que eu espero não precisar dela, você estivesse lá. Uma cara conhecida e na assistência à saúde é sempre bom, Deve né? ser muito importante. É sempre bom, é? Exatamente sobre esse aspecto que eu queria conversar um pouquinho com você. Você, inclusive, escreveu um livro que está para sair, né, a qualquer momento, sobre um dia na UTI. Um lugar chamado UTI. Um lugar chamado... Onde a intenção, eu acho que primordial desse livro é exatamente desmistificar esse ambiente. Né? No popular, né, a UTI ela é concebida como um corredor da morte, e ela não é. Ela é um corredor da vida. Né? Não tenha dúvida. Ela é um corredor da vida. Mas, graças a Deus que eu estou aqui. Cheguei mas aqui, esse não conceito geral, né, de que não quero passar na porta, não quero ser seu paciente, Deus me livre, ou encomenda o caixão porque entrou na UTI. Não, mas isso ganhou, não. Ganhou. Mas isso é o que reza o popular. Acho que talvez pelo desconhecimento, por ser também um setor fechado, de acesso restrito, né, do que se passa atrás daquela porta, como é. Muito bem. E invariavelmente a gente dá muito mais, preenche muito mais relatório de alta do que atestado de óbito. Pois é, isso é de uma importância fundamental. Olha, eu sou um fã incondicional de alguns programas que tem na televisão fechada americana, onde eu assisto aqueles... casos de emergência, etc. e tal. E que tem muita Grey's coisa... Anatomy, né? Que fantástico. E tem coisas assim maravilhosas de UTI. Eu sou fã incondicional da profissão de vocês, certo? E é onde a gente realmente vê isso que você falou. Ali não é uma condição de morte, é uma condição de vida. De vida. A UTI é um lugar de excelência na luta pela vida, né? É onde estão os pacientes mais críticos, mas também é onde a gente tem um aparato maior para manejar essa situação crítica. Para criar possibilidades maiores. Né? Não adianta nada você ter um AVC, por exemplo, e ser jogado num, sei lá. Não. E já foi-se o tempo, né, que diz que se fazia medicina com um birô, uma caneta e um estetoscópio no pescoço. Pois é. Né? Agora não é mais assim. Não. Agora, apesar da gente precisar ir muito, né, da ciência e do avanço da tecnologia constante,
A humanização, ela não pode ficar de lado. Medicina, ela é, por conceito, ciência e arte. Se a arte se afasta da ciência, você quebrou o próprio conceito do que é a medicina. Pois é. Agora, veja bem, não foi inculcado isso na cabeça das pessoas. Não foi. Infelizmente, não foi. As pessoas olham para determinados médicos, principalmente os de UTI, e acham que não vai haver humanização, que aquelas pessoas não estão ali para salvar a sua vida, que aquelas pessoas não estão ali sofrendo com e por você também, numa luta desesperada para salvar uma vida, não é? Sim, Fala sobre isso. Eu acho que isso não cabe só ao intensivista, não. Não. Eu acho que isso é um conceito geral. Né? A grande dificuldade, né, é que a gente tem que dosar, né, até onde se envolver. Tem uma frase popular, né, que diz que médico é frio. A questão não é a frieza em si. Não, de jeito algum. A gente também tem que se proteger. Claro. Porque se a gente pifar na hora que o paciente pifa, né, dito em palavras assim bem simples, né, se na hora que o meu paciente mais precisa de mim, eu desmoronar junto com ele, acabou as chances que ele tinha. Exatamente. Né? Mas chegar nesse limite onde o envolvimento, o sentimento, ele é verdadeiro, ele não é cínico, mas eu consigo separar, né, o meu envolvimento da minha ação, ele é um aprendizado, ele é uma construção. E a possibilidade de você realmente ter um resultado muito melhor. Sim, com certeza. Não tenha dúvida. Com certeza. Eu costumo brincar, às vezes, com alguns médicos que a gente recebe aqui, tipo psicólogos ou psiquiatras. Né? Psicólogo não, que não é médico. Mas os psiquiatras, sobretudo, eu digo, você tem analista? Porque não é possível você ouvir ele, se for um analista, por exemplo, ele ouvir o dia todo barbaridades e ir para casa tranquilização, não é? Ele precisa também ter. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. E aí eu pergunto sou a você, favor. um intensivista precisa? Todo mundo precisa. Em alguma fase, pelo menos, da vida, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Com certeza. Eu já fiz. Com certeza. Né? A gente se conhece melhor, ajuda também a trabalhar as nossas próprias mazelas para conseguir trabalhar as mazelas dos outros. Na minha primeira lição que eu recebi, quando eu entrei no meu primeiro dia de residência na UTI, o meu chefe me disse, aqui não é você que precisa ser tratado. São os pacientes que precisam ser tratados. Isso, é verdade. Né? E muitas vezes a gente extrapola os limites de até onde a gente deveria ir e, na verdade, a gente já passou de tratar o paciente, está se tratando porque não consegue lidar com aquela realidade da forma como ela deveria ser tratada, respeitando a dignidade do paciente. Aí eu te pergunto, isso é uma questão de tempo, isso é uma questão de preparação, isso é uma questão de formação, isso é uma questão de caráter. Onde é que entra essa questão de eu, neste momento, não sou eu? O meu eu está ali no paciente. Geraldo, eu acho que é uma questão de tudo. Né? Lá atrás, eu esqueci agora o nome de quem disse, mas não se cria um artista. Né? Se melhora aquilo que já existe por essência. Muito bem. Então, eu acho que é o contexto. Né? A gente precisa ser educado, preparado para isso e constantemente estar preocupado com isso. Muito bem. Né? Humanização. Humanização vem de tornar mais humano. Com Quer certeza. dizer, é afável, né? Ou seja, é doce, é acolhedor, né? É terno. Mas em saúde, quando a gente fala em humanização, ela é muito mais do que isso. Né? Ela engloba um aspecto ético, estético e político. Muito bem. Ético porque ele exige dos profissionais envolvidos no cuidado à saúde compromisso. Compromisso naquele cuidar. Muito bom. Na forma do cuidar. Muito bom. Estético porque ele também precisa de, além desse lado pessoal, um ambiente também. Muito bem. Ele faz parte. Né? E o político porque ele envolve práticas organizacionais que têm que estar muito bem discernidas, tanto para a atenção quanto para a gestão da saúde. Muito bem. Então, humanizar é muito mais do que passar uma pá de cal e botar uma musiquinha tocando. Agora, você ou qualquer outro médico intensivista fazem parte de um grupo.
esse grupo precisa ser homogeneizado em relação a esse tipo de pensamento da humanização, da arte, da ética, de tudo isso, não precisa? Precisa, e eu acho que hoje a gente está numa fase de resgate a isso. Muito bom isso, muito bom saber Eu disso. encaro dessa forma. Eu acho que a gente hoje está se discutindo muito. Humanização é uma das palavras da moda, né? Perfeito. E que eu espero que ela realmente seja levada não como modismo, mas ao pé da letra do que ela é e do papel tão importante que ela tem. Até que ponto um doente grave, numa UTI que ele deve considerar como uma possibilidade boa que ele teve de ficar bem e não de morrer, é o contrário exatamente, até que ponto o estilo humanista o faz até melhorar? Faz toda a diferença. Toda a diferença, Muitas não é vezes, o que o paciente mais precisa é do acolhimento. É do acolhimento. A dor. A dor, a gente pode dizer que a dor ela tem 5 tons. Ela tem o tom social, o tom familiar, o tom físico, o tom emocional e o tom espiritual. Uhum. Cada um vai sentir, vai expressar ou viver esse sofrimento de uma forma, porque Perfeito. nós somos únicos, então o nosso sofrimento é único. Perfeito. Né? Eu agora estou dando aula no curso de medicina e discutindo um paciente com os alunos, eles se tocaram com uma realidade de um paciente que estava vitimado de um câncer, sabia desse câncer, estava com uma cirurgia programada, e quando eles foram perguntar a ele se doía, o que mais doía, aonde doía, o que o paciente respondeu foi: o que dói é a dor da saudade. É a dor Fazia da saudade. 6 meses que ele tinha perdido a esposa. E naquele momento, apesar de estar num Muito leito do bom. hospital, prestes a entrar num centro cirúrgico para operar um tumor cerebral, o que mais doía era a dor da saudade de não ter a esposa. Mas Então, ele se tinha a gente não família nova tivesse dele olhar, ali, exatamente. se não tivesse esse olhar do médico, você não contempla o paciente como Verdade. um todo, Verdade. em suas dores. Muito bem. Aí a gente vai para uma outra fase que logo depois dos comerciais eu pergunto a você, que é a humanização que você estabelece dentro de uma UTI, ela precisa ser levada para os corredores, na hora em que você vai ter que conversar com uma família. E tem vários tipos de família, vários tipos de pessoas com reações as mais diferentes. Como é isso? Nós vamos saber logo depois dos comerciais. Lembrando a vocês vai ser rápido agora, Light Steel Frame, a melhor maneira de construir, liga para o Eurico Tenório que ele diz, você já conhece o sistema. Ao Gás Conforto, ali na Passeio Estela Maris, para você conhecer tudo sobre gás encanado. O Ecoprime, lavando seu carro com meio litro de água, Deputado Zelage logo depois da Palato, vale a pena. Buffet Taça de Cristal com 1000 novidades para 2018. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, dividindo o bate-papo com o Geraldo Câmara, 2 ícones da gastronomia. Sancar Veículos, com veículos seminovos, com primeira, sem segunda, super revisados, com financiamento fantásticos, no Sam's Club, ali no estacionamento do Sam's Club. Vale a pena vocês irem lá e conhecer. E a imprensa oficial Graciliano Ramos, que não só faz todos os trabalhos para o seu maior cliente, que é o governo do estado, inclusive o Diário Oficial, como também para a iniciativa privada, para os particulares, para tudo, registrando, imprimindo livros, editando livros, etc. Meu próximo livro vai ser pela imprensa oficial Graciliano Ramos em 15 de janeiro. Aguarde, Por Causas da Vida. Vamos lá e voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet.
Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo Carla Pacheco, médica intensivista, e que defende uma teoria fantástica, que é a teoria da arte na UTI, a teoria da humanização das UTIs, aquela coisa de afastar o fantasma de eu vou para uma UTI, e daí? Você está indo para a salvação, você pode estar indo para a salvação, e pode não estar. Ué, é a vida, é o ciclo natural da vida, mas não pode transformar a UTI num fantasma, muito pelo contrário. Correto isso? Corretíssimo. A morte, ela é um tabu. É verdade. Né? A UTI, ela é um local, como a gente disse antes, de excelência na luta pela vida, mas também é certo dizer que não há garantias. Que não há garantia. E que a única certeza que a gente tem, né, a partir do dia que a gente nasce, é que em algum momento a vida vai ter fim. Lógico. Né? O importante é que a gente consiga, que a gente viva da melhor forma e que tenha direito a uma morte no momento que ela chegar, com dignidade. Perfeitamente, perfeitamente. Que não seja a tal história, ela pega a gente de surpresa em qualquer lugar. Né? Doutora Ana Cláudia Arantes é uma mulher que eu admiro muito, ela é geriatra e especialista em cuidados paliativos. Né? Traga o programa. Ela não é daqui. Ela diz que a gente sempre deixa alguma coisa para fazer na hora da saída, né? Pentear o cabelo, passar o batom, pegar um documento, enfim, verdade. Tem sempre alguma coisa para fazer na hora da Verdade. saída. A gente sempre acha que vai dar tempo de fazer na hora da saída. Verdade. Só que a vida nem sempre é assim. Não. Né? E o que eu, assim, uma frase que é uma frase não, uma experiência que se torna comum para os pacientes que passam pela terapia intensiva, chegar para a gente e dizer, doutora, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, aquilo outro diferente. E é bonito isso. Que bom para aqueles que têm a chance de realmente de recomeçar. Exatamente. E têm a oportunidade de fazer disso um novo olhar. Um novo olhar. Mas a gente precisa pensar que a gente não sabe o que a gente vai viver no minuto seguinte. Então a gente precisa começar a fazer agora. Né? Eu até brinco, posso brincar com você como eu faço isso? Levanta a mão. Sim. Levanta mais. Pronto, pode baixar. Nunca mais na vida você vai fazer isso, vai? Igualzinho nesse momento. Nunca mais, já passou, já passou. Acabou. Que responsabilidade a sua de levantar a mão só porque eu pedi. Não é? Confio em você. Você tem que pensar no minuto que você está vivendo. Exatamente. Esse é muito importante. Ele não volta. O tempo não volta. Exatamente. Né? E quando a gente trabalha dentro da terapia intensiva, a gente tem essa sensação de urgência muito mais viva. Quantas e quantas vezes eu saí de um plantão e queria assim, eu tenho que tomar aquele sorvete, daquele sabor, naquele lugar. Eu preciso dizer eu te amo, eu preciso pedir desculpa ou eu preciso perdoar naquele momento. Muito bom. Porque fica muito mais pulsátil isso. É verdade. Né? O quanto às vezes a gente acha que vai ter tempo e a vida é drasticamente interrompida ou modificada. Você vive a vida e a morte. Sim, o tempo todo. A verdade todo. é essa. Poeticamente ou não, você a vive. Sim. Aí nós deixamos uma pergunta no ar, no final do primeiro bloco, que foi, como lidar com as famílias? Então, a medicina, o médico, né, ele tem um papel fundamental que é nessa relação médico-paciente. Mas como eu costumo dizer para os meus alunos, a relação médico-paciente, ela não é feita de duas pessoas. Ela é feita de um tripé. É o médico, o paciente e a família desse paciente. Não tenha dúvida. Né?
No caso da terapia intensiva, isso se torna até muito mais premente, porque muitos pacientes não estão em condições de decidir por si só. Naquele momento não estão em condições de falar por si. Né? É verdade. Estão sedados, estão entubados, estão em coma natural ou coma induzido, ou estão confusos, enfim. E essa nossa relação no ambiente da terapia intensiva com a família, ela se torna ainda mais próxima, né, do que aquele paciente de consultório, do que o paciente interno mesmo numa outra ala do hospital. E aí é preciso bom senso. Bom senso... E atenção. Bom senso, atenção, cuidado, né? Para você, a gente precisa aprender a ouvir. Né? Você veja o seguinte. O Dr. Carlos Grossman, que é um senhor que implantou, que é um doutor, né? Que ajudou, que trouxe a cultura da medicina de saúde da família para o Brasil. Ele diz que medicina também se faz com a bunda, porque o médico que não quer ou não sabe, ou não tem paciência para ouvir o que o seu paciente tem a dizer, deveria fazer outra coisa, qualquer coisa, menos lidar com os seres humanos. Muito bom. E é verdade isso. Você imagina a agonia de uma pessoa que está num pré-cirúrgico, está na sala de espera esperando o que vai acontecer e não aparece ninguém para dizer nada. É simples para dizer que é natural, a gente vive na vertical. Verdade. Quando a gente está no hospital, que a gente passa a ver a vida na horizontal, só isso, Geraldo, já mudou tudo de lugar. Muda tudo de lugar. E quando a gente consegue realmente desenvolver e praticar a empatia, o que é a empatia? Né? É conseguir me ver no seu lugar e me enxergar como você me enxerga. Quando a gente consegue realmente viver e praticar, exercer a empatia, as nossas atitudes mudam. Sem dúvida alguma que mudam. Você está vivendo a vida do outro. Você está enxergando a vida do outro ou dos outros. Como você diz. Não é o paciente só, é a família do paciente, são os amigos do paciente. Quanta gente que está ali. Eu digo que esse negócio da vida é uma tremenda de uma interrogação. Eu já escapei de ir por 3 vezes da vida. Mas a gente só vai quando tem que ir. Nem antes, não, nem depois. Eu digo sempre nem antes, Olha, nem depois. Uma vez eu levei um tiro nas costas no Rio de Janeiro por engano de pessoa. Fiquei 10 dias em coma, quase morri. Levantei aos 37 anos. E estou aqui, com uma bala aqui. Eu tenho uma bala aqui até hoje. Eu digo que é a minha atração turística. Bota o dedo aqui, que é para o telespectador acreditar que eu estou falando a verdade. Tá vendo? Sentiu? Carocinho. Pois é, a bichinha está aqui. Tudo bem, essa foi uma vez. A outra vez aqui dentro de Maceió, eu estava numa solenidade de uma pessoa que estava recebendo um título. E depois eu vi um coquetelzinho, e nesse coquetelzinho eu de repente olhei assim para as pessoas, puf, caí duro. Por sorte, de frente de mim tinha uma médica, ela pulou, fez respiração artificial em mim, o pronto-socorro chegou rapidíssimo, o diretor do hospital universitário, o reitor da universidade estava junto, eu fui para o HI... para a UTI do hospital universitário. No dia seguinte eu estava solto. Bom. E o terceiro é inacreditável. Estava de alta, que você não estava preso. Solto que eu digo é de alta. E o terceiro é inacreditável, porque não chegou a minha hora. Sim. Eu fui ao meu médico angiologista e cardiologista, que é o meu querido amigo Edécio Albuquerque, e levei a ele um pedido. Ô Edécio, eu vim aqui para você fazer, por favor, um risco cirúrgico para minha mulher que vai fazer catarata. Tinha saltado do carro e entrei no consultório dele, ele me atendeu logo. Ele virou para mim e disse, está cansado por quê? Assim mesmo. Eu disse, é mesmo, eu estou até para dizer a você que eu ando me cansando. Ele se levantou, foi atrás de mim, pegou o estetoscópio, disse, vai ali fazer um eletro agora. Aí fui, fiz o eletro, ligou para o cara, disse, cintilografia para fulano hoje, viu? Até 2 dias depois eu estava fazendo um cateterismo. No dia seguinte eu estava implantando um stent com 85% de obstrução. Ele disse, se a gente não tivesse feito isso logo, você ia ter um infarto ou você ia ter uma morte súbita. Bem mais complicado. Então eu já escapei 3 vezes, então chegou minha hora, vamos em frente que atrás vem gente. Ou seja, a vida está mandando recado. Está mandando recado, mas está dizendo, vai em frente que atrás vem gente. Sim. Não é não? Com certeza. Pois é.
Nina, o livro. Tem que sair esse livro. Como é o nome dele? Um Lugar Chamado TI. Um Lugar Chamado TI. Eu acho que isso vai ser uma lição de vida. O livro ele não traz termos técnicos, né? O livro ele retrata a minha experiência, a minha vivência pessoal nesses 17 anos atuando como médica dentro da terapia intensiva. Uma conversa, né? Uma conversa desmistificando o ambiente, desmistificando a própria cultura que ainda existe no popular do médico semideus, né? Nós também temos limitações, nós também temos medos, fraquezas, inseguranças. E eu lido sobre todos esses aspectos dentro, na abordagem do livro. Muito bem. Eu vou mandar um recado, posso? Pode. Estou mandando um recado para Dagoberto Mena. Sabe quem é Dagoberto Mena? É o presidente da imprensa oficial, Graciliano Ramos. Abraça esse projeto, Dagoberto. É um projeto diferenciado. Estou mandando um recado para ele pelo ar, ó. É confiar, não é? Nos dois. Em você e nele. Né? Não, porque eu acho sensacional. E, sobretudo, porque você não está mostrando a tragédia em si. Não, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Você no livro está mostrando a humanização. A humanização e, assim, o quanto é importante. Hoje eu estava escutando na CBN um médico entrevistado falando sobre, dentre outras coisas, sono. E aí o entrevistador perguntava sobre o tempo, né? Se era para dormir 8, 6, quanto tempo? E o médico respondia que mais do que o quanto é a qualidade desse sono. Exatamente. Ele precisa ser reparador. Na vida também, né? Mais do que quanto, né? A gente precisa valer a pena, fazer valer a pena. E a hora de encarar isso é agora, num minuto, né, que a gente está vivendo e no agora, e não esperando para depois. Não. Então, um livro... Eu digo até que futuro não existe. Existe? Sim. Não. Quando você pensa no futuro, já virou presente. Já chegou, isso. E o que você acabou de falar já virou passado. Então, o livro também traz esse aspecto, sabe, Geraldo, de tentar fazer com que as pessoas encarem a vida de uma outra forma e não esperem sempre o minuto seguinte para fazer, pensar, agir. Né? Não percam tempo na vida. Não percam tempo. Né? Nem fiquem fazendo aquela história do vamos retroagir. Nada disso. Esqueça. Agora, traz histórias também, porque assim, dentro da UTI, eu digo que eu aprendi muito mais com os pacientes, né? Nesse muito tempo. A gente deve aprender muito. E aí tem muitas histórias de superação, né? Os pacientes têm muito a nos ensinar também. Vamos fazer um outro programa só com as histórias de superação? Bora? Tem muita história para contar. Tá, por enquanto, obrigado por você ter vindo ao programa. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado mesmo, tá? Carla Pacheco, obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Então os encontros estão marcados, ó. É muita confiança, hein? Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.